irmãos. A paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma honra poder subir essa tribuna. Responsabilidade grande quando nós falamos acerca da palavra do Senhor. Sabemos que... Pode sentar, irmãos, por favor. Sabemos que o dia de hoje é alusivo ao nascimento de Jesus Cristo, mas aprove o homem escolher uma data e dar um nome, né, a essa data chamada Natal, uma data festiva. Mas enquanto alguns estão pelo mundo afora comemorando, e muitas das vezes sem nem saber o que estão comemorando, nós estamos aqui adorando, porque nós sabemos que o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem o poder de verdadeiramente nos resgatar deste mundo de trevas e nos levar para uma promessa que o homem nenhum, ninguém pode fazer cumprir, né? Mas Jesus Cristo, Ele veio para cumprir uma promessa. Promessa essa, Paulo vai dizer que todos nós pecamos e todos nós um dia fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio dos céus para nos reativar ou nos religar ao Pai através de Cristo. Por isso Ele ainda é o caminho, Ele ainda continua sendo a verdade e Ele sempre será a vida. Por isso nós estamos aqui adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Abra sua Bíblia comigo sem delongas no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, por gentileza. Vou ser breve, mensagem alusiva, mas vou deixar aqui o que Deus colocou no meu coração. Capítulo 9 do profeta Isaías, o verso de número 1, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E você diz glória a Deus. O livro do profeta Isaías é um livro revelado, podemos dizer assim, porque Isaías, você conhece bem a história deste profeta. Ele foi responsável por profetizar a vinda do nosso Rei Jesus, a vinda do Messias. Muito tempo antes mesmo dele tocar os seus pés aqui na face dessa terra, Isaías já tinha sido responsável por anunciar, por profetizar, por declarar que haveria um dia que o nosso Rei Jesus pisaria nessa terra. Mas o que me chama a atenção é como Isaías começa escrevendo o seu livro. Volte comigo alguns capítulos, o capítulo de número 1, apenas o primeiro versículo, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. O que me chama a atenção nesse livro? O que me chama a atenção no profeta Isaías? Ele começa escrevendo aquilo que Deus lhe mostra. Ele começa a escrever para um povo aquilo que ele não tirou da sua memória, aquilo que ele não ouviu dos seus antepassados. Ele não está narrando fatos
de algo que ele viu alguém fazer ou ele ouviu alguém fazer. O que ele está escrevendo no seu livro é visão de Isaías. Que visão é essa? Visão de Deus. Quem deu essa visão para Isaías foi o próprio Deus. Quem separou Isaías para poder ter essas visões foi o próprio Deus. Então Isaías não está escrevendo algo da sua mente, do seu coração. Ele não está escrevendo simplesmente algo que ele está vendo acontecer ou que ele soube que aconteceu um dia. Não, ele está escrevendo algo que alguém que está no céu mostrou a ele e diz: escreve, porque são as minhas palavras que eu estou lhe dando. Eu lembro de João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, é a mesma coisa, é revelação do céu. Então o que Isaías vai escrever não é fato humano, não é história escrita em livros, não, é algo que veio do céu. Então quando Deus dá esta palavra a Isaías, é porque Deus está já dizendo o futuro do seu povo, como será. E o interessante é que o capítulo 9, ele começa: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu-se nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E o que isso tem a ver com o dia de hoje? Você vai entender. Isaías está usando agora um exemplo de algo que estava acontecendo naquele tempo, quando ele cita duas tribos do norte, Zebulon e Naftali. Se você voltar ao capítulo de número 8, a terra está sob uma forte perseguição do rei da Síria. Deus permite o reino norte ser dominado pelo rei da Síria. O povo está em trevas, entristecido, porque eles estão sendo dominados. Mas por que Deus permitiu? Porque por várias vezes, quando Deus quer trazer o seu povo para perto de si, Ele permite que o seu povo primeiro seja provado, para depois ele ser aprovado. Primeiro Deus, ele trata com o povo, para depois o povo estar ao lado de Deus. Foi assim com Moisés. Deus deu tudo para o seu povo. Deus fez tudo para o seu povo. Deus libertou da escravidão. Deus dava comida, dava água. Deus não deixava faltar nada. E quando Moisés se afasta por algum momento do povo, o povo se rebela. O povo se esquece de Deus. E qual é a única maneira do Senhor tratar com o seu povo? É permitir que o seu povo seja provado. E quando Isaías escreve o capítulo 9, ele está dando um exemplo do que está acontecendo no capítulo de número 8. O povo está agora triste, angustiado, porque eles estão sendo dominados. Não tem mais ninguém ali com esperança de algo bom. Mas o verso de número 2 é lindo. E Isaías diz: o povo que anda em trevas, não é isso? Você está comigo? O povo que anda em trevas, sim ou não? Não. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías já está profetizando algo que ninguém tinha noção de que ia acontecer. Ele está dizendo o povo que andava, passado, mas o povo está vivendo o presente. Mas Deus está revelando o futuro. Aí eu não entendo que às vezes eu estou no presente, lembrando do passado. Deus já revelou o futuro, mas os meus olhos ainda estão presos na minha prisão espiritual, ou da provação que eu estou vivendo momentaneamente.
e se esquecemos de entender ou de ver que Deus já prometeu que lá no final tem uma promessa que vai se cumprir na minha e na sua vida. O povo que andava em trevas não anda mais, mas o povo ainda está sendo perseguido. Não andará mais, porque a luz vai resplandecer. E a região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías está dizendo: a situação hoje é caótica. A realidade do povo é perseguição, provação, privação. A realidade hoje é prova, escravidão. A realidade de hoje é tribulação. Mas o versículo 2, ele deixa claro que o povo que andava em trevas não vai andar mais. Já resplandeceu a luz. Então eu tenho a primeira palavra para você nessa noite. Você andava sendo perseguido, você andava em meio ao caos que o mundo às vezes preparou para te aprisionar. Mas o Senhor está dizendo: há uma luz que vai resplandecer sobre a sua vida, e essa luz se chama Jesus Cristo. E o passado Ele já jogou no mar do esquecimento, não se lembra mais. Ele te chama hoje e diz: o teu futuro pertence a Deus. Ele vai continuar dizendo: multiplicastes as nações, a alegria lhe aumentou, todos se alegraram perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Isaías já está dizendo assim: olha, essa luz que um dia resplandeceu, essa luz que um dia falou que você andou em trevas, ela vai trazer um resultado tão grande sobre a sua vida, que ela será semelhante à multiplicação das nações na face da terra. Ela será semelhante à alegria aumentada àqueles que vão colher. E ainda consegue repartir os despojos. Mas o tempo é de guerra, o tempo é de provação, o tempo é de perseguição. Mas Isaías está dizendo: haverá um tempo em que a luz vai resplandecer, haverá um tempo em que o Senhor vai mudar o teu cativeiro, porque Ele quebrou o jugo e o cajado que estava sobre o seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Agora Ele começa a dar detalhes de momentos e períodos que o seu povo passou na face da terra. O versículo 5 ele diz: porque todo calçado que leva o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido de sangue serão queimados, servindo de combustíveis ao fogo. Porque um menino lhe nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele se chamará, o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está dizendo: o tempo é de guerra, o tempo é de luta, o tempo é de cerco, mas haverá uma luz que vai resplandecer do céu, que vai mudar a história desse povo, dessa nação, e Ele se dará, nos dará um filho, e no filho se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Isaías está deixando claro para a gente. E aquele que andava é passado. Talvez o teu presente não seja a realidade que você quer. Talvez o presente que você está vivendo hoje não é o que você projetou para a sua vida, mas é o que Deus permitiu você passar. É o que Deus está permitindo você viver. É o que Deus está permitindo você entender que tem algo maior para acontecer na sua vida. Por isso o texto diz: passado. Você olha para dentro de você e diz: não tem como. Deus olha do céu e diz assim: você não sabe o que eu já escrevi além disso. O homem escreve a história e põe ponto final, parágrafo. Deus tira e põe vírgula. O diabo olha para você e diz: não quero, não vai, não consegue, não tem jeito. Deus olha do céu e diz assim: eu não disse. Eu ainda não escrevi o capítulo final. Aí você olha e diz assim: mas como pode? Não tem como, Adriano. Mas Deus olha assim: eu vejo além. A irmã leu aqui nessa noite e disse o que Paulo uma vez disse para o seu povo: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu, o que não subiu ao seu coração, são as promessas que Deus ainda tem para você. Mas o menino não nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele está dizendo: ele vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas provações, os nossos problemas, a nossa cara feia, a nossa chatice, quando nós estamos ali tristes, angustiados. Ele já levou sobre si. E quem é o diabo para se levantar e dizer que não? Lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho? Ô morte, aonde está a sua vitória? Ó inferno, aonde está o seu agrilhão? Nem a morte pôde parar aquele que um dia trouxe vida para mim e para você. E ninguém vai impedir você de continuar caminhando. Ninguém vai impedir você de continuar sendo quem Deus te chamou para ser, a não ser que você mesmo não queira mais. Mas enquanto em ti houver força para entender o propósito de Deus na tua vida, continua caminhando, continua andando. Eu não aguento andar, se rasteja, mas não pare, porque um dia Deus entendeu que precisava abrir mão do seu filho para salvar uma nação. Entenda bem, até Deus um dia abriu mão do seu bem maior, o seu filho unigênito, por amor de um povo que por tão pouco, muitas das vezes, vira as costas para ele. Mas ele abriu mão, porque ele entendeu que havia uma multidão que precisava de Jesus Cristo. É por isso que muitos não entendem o sentido do Natal e comemoram do seu jeito. E nós, que entendemos a necessidade de estarmos na presença e na casa do Senhor, estamos aqui no dia de hoje, quando acordamos, levantamos a nossa voz aos céus e dizemos: Senhor, muito obrigado,
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e sobre ele estava o principado. Muito obrigado, Jesus Cristo, por ter vindo a esta terra, por ter nascido, por ter sido nosso intermediador entre Deus e o homem, e nos fez entender que sobre ele há uma promessa, sobre ele está uma promessa, que desde o princípio da criação já tinha sido escrito em Gênesis, quando disse que da semente da mulher nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente. Ele se chama Jesus, o Nazareno. Isaías diz que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sabe por que você ainda está de pé? Talvez você não entendeu ainda que você tem pelo menos 5 razões para continuar firme de pé, entendendo que alguém que te ama incondicionalmente e não abre mão de você. Que 5 motivos são esses? Está no texto, acabamos de ler. Eu estou na prova, estou na luta, eu fui abandonado, mas você tem um conselheiro. Talvez você está buscando conselho no lugar errado, mas você tem um conselheiro. Segundo motivo para você continuar de pé e entender que não é hora de parar: você tem um Deus forte. Sabe por que essa luta não te matou? Não é porque você é resistente ao extremo. Sabe por que essa luta ainda não te derrubou? Não é porque você é experiente demais na guerra. É porque existe um Deus forte que vela pela sua vida e te guarda 24 horas. É por isso que você ainda está de pé. Mas eu fui abandonado, ninguém me liga. Você tem o Pai da eternidade guardando a sua vida. Ele transcende as gerações e o tempo, porque Ele era, é e continuará sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem Ele é? Ele é Jesus, o Pai da eternidade. Ele simplesmente é. Ele não foi, Ele não vai ser, Ele não será, Ele é. Ele foi no passado, Ele é hoje e Ele continuará sendo eternamente o Pai da eternidade. Mas eu continuo em guerra. Eu não tenho paz no meu coração. A luta está me tirando a paz, está me tirando o sossego. Talvez você não consegue nem dormir mais. Mas eu te digo a última coisa aqui nessa noite: Ele também é o príncipe da paz. É Ele quem te dará paz. A paz que homem não pode dar, dinheiro não pode dar, fartura não pode dar, amizade não vai te dar, trabalho não vai te dar, nada pode te dar a paz. Que paz é essa? A paz que excede todo o entendimento. Eu estou na luta, eu estou na guerra. O diabo falou: agora eu acabo com ele. Mas ele está dando glória a Deus, mas ele está sorrindo, mas ele está andando, ele está chorando, mas está caminhando. Sabe por quê? Não é porque é forte demais, não é porque é bom demais, não é porque tem experiência demais, é porque existe o príncipe da paz que guarda a tua vida. É por isso que no meio da luta, no meio da prova, no meio da guerra, você continua em paz.
isso que Deus olhou do céu e falou assim: está na hora de eu enviar alguém que vai mudar a situação desse povo. E Deus enviou o seu Filho unigênito, e aqui eu fecho a Bíblia, Jesus Cristo, para nos dar vida e vida com abundância. Que você possa entender nessa noite o verdadeiro sentido do dia de hoje. É bem verdade que é bom estar entre família, sim. É bom estarmos com quem nós gostamos e amamos, sim. Melhor ainda é você entender que quem deu a vida por mim e por você se chama Jesus Cristo, e Ele está vivo, e Ele continua reinando para todo sempre. E naquele grande dia, quando o alarido, as buzinas tocarem, esteja preparado, porque nós vamos voltar para casa. Amém? E eu aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.